Bom, o dia 7 de novembro ficará marcado na história do estado do Paraná devido à formação de 3 tornados. Os tornados, primeiramente, houve a formação de uma frente fria, mais ao sul aqui do estado do Paraná, e ao longo da tarde desse dia, esse sistema frontal ele se deslocou e favoreceu a formação de algumas tempestades severas. Essas tempestades severas evoluíram, se intensificaram em um ambiente muito quente, muito úmido, com um cisalhamento vertical do vento também bastante favorável, além da energia disponível na atmosfera. Essas tempestades, 2 dessas tempestades evoluíram para supercélulas. São sistemas bastante severos e associados a esses sistemas há um fenômeno, há um mesociclone, ou seja, essas tempestades são rotativas, né? Esse mesociclone fica dentro da nuvem, né? Tem um diâmetro aproximado de 2 a 10 quilômetros, e ao longo, então, no final da tarde desse dia, essas supercélulas avançaram, né? Se deslocaram de oeste para leste sobre as regiões oeste e sudoeste do estado do Paraná, e na sua trajetória causaram a formação de 3 tornados. A primeira supercélula, que gerou o primeiro tornado, esse tornado, né, ele começou a mostrar suas assinaturas, né, os indicativos na superfície, nos danos na vegetação, no município de Quedas do Iguaçu. E ao longo dessa trajetória ele passou por 8 municípios, sendo que sobre a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, ele atingiu o pico máximo, né, na classificação da escala Fujita, que é uma escala que está associada aos danos causados pelo fenômeno. Ele atingiu a categoria F4. F4 estamos falando de danos severos, colapsos de casas de alvenaria, colapso total de casas de madeira, danos significativos em edifícios, vegetação colapsada, ou seja, vegetação totalmente derrubada, entre outros danos, né? E a sequência ele chegou até o município de Virmont, na categoria F1. Essa mesma supercélula ainda se deslocou um pouco mais para leste e atingiu os municípios de Candói e Guarapuava, e voltou a provocar um segundo tornado sobre esses municípios. Ele também foi classificado F4 no distrito de Entre Rios, município de Guarapuava, pois também provocou grandes danos num assentamento. Houve colapso de plantações de pinos, de eucalipto, além de construções civis, né? Por isso que foi classificado como um F4. E o terceiro tornado ocorreu na região de Turvo, um pouco mais ao norte do município de Guarapuava, e foi classificado como um F2, danos principalmente em algumas construções civis na zona rural e também na vegetação. O tornado, ao longo da sua trajetória, ele não é homogêneo, ele não mantém a mesma categoria, ele pode variar entre uma categoria e outra, né? Tanto que o primeiro tornado, que avançou de Quedas do Iguaçu até Virmont, ele passou desde a categoria F1 até a categoria F4, então, dependendo do município, ele atingiu gerou mais danos, gerou mais estragos, né, na sua trajetória, enquanto que outros, os estragos foram menores, né, foram classificados com uma severidade mais baixa. Através das imagens aéreas, podemos classificar, além da trajetória, a largura e a extensão do fenômeno, porque ele não é um sistema que avança de forma homogênea, então, em alguns pontos, principalmente na região de Rio Bonito do Iguaçu, chegou a 3 km de largura, enquanto que outros pontos, menos de 500 metros, então ele teve bastante variação, né? Infelizmente, foi o município mais atingido, foi a cidade mais atingida pelas várias avarias, várias destruições associadas ao fenômeno. Para identificar as supercélulas, nós utilizamos as imagens de alta definição do GOES 19, né, as imagens de satélite, e também as imagens de radar meteorológico. Radar meteorológico é uma ferramenta importantíssima para o monitoramento, para o nowcast, ou seja, monitoramento das tempestades severas, inclusive de supercélulas, né? Então, por meio dessas imagens, nós podemos identificar as assinaturas do mesociclone, que é aquele sistema que fica embebido na supercélula. Então, por meio disso, nós identificamos ali no final da tarde, sobre o município de Rio Bonito do Iguaçu, uma assinatura em formato de gancho, e também na velocidade radial, né? Ou seja,
o escoamento radial ao radar meteorológico, nós podemos identificar a rotação do mesociclone. Não foi possível identificar por meio do radar meteorológico o tornado, e sim o mesociclone. E, além disso, nós também, uma variável chamada correlação cruzada, também conseguimos identificar os detritos associados ao fenômeno, ao tornado que passou sobre a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Das primeiras imagens do radar meteorológico foi possível estimar a velocidade do fenômeno. Além disso, também o próprio comportamento, próprias imagens de refletividade podem dar um indicativo da queda de granizo, da intensidade do vento associado, né? Nos dias 8 e 9 de novembro, nós fomos a Rio Bonito do Iguaçu e aos municípios atingidos pelos tornados, fizemos imagens aéreas por meio de helicóptero e também imagens terrestres. Essas imagens serviram como base para classificar a intensidade do fenômeno, né, e também para analisar a trajetória dos tornados, né. Então, por meio das fotos, das imagens aéreas, nós podemos associar o dano causado, né, e a velocidade, a possível velocidade, a estimativa da velocidade que esse tornado chegou. Então, isso foi importante, né, pois além das informações de radar meteorológico e de satélite, a visita, a análise em loco também contribui para categorizar os tornados. Nos dias seguintes, tivemos acesso a mais imagens aéreas e também o apoio dos pesquisadores da Geointeligência do CIMEPAR para finalizar, para identificar possíveis lacunas que ainda existiam na classificação dos tornados. E o trabalho em conjunto da meteorologia com a Geointeligência do CIMEPAR contribuiu para um laudo mais completo, um laudo mais refinado dos estragos, dos danos provocados pelos 3 tornados que foram observados no dia 7 de novembro de 2025.